gente, tudo bem com vocês? Comecei hoje a nossa live. Quero mandar já um beijo a todo mundo que tá entrando aqui. Rosemi, Larissa, um beijo, todo mundo aqui. E antes de a gente falar do nosso tema, do nosso assunto, acho muito importante a gente falar sobre uma questão que aconteceu aqui na cidade de Três Rios. Essa semana, uma mulher foi morta com 61 facadas pelo seu marido, né? Morava com ela, o seu companheiro. É muito triste, não é fácil falar sobre esse assunto, né? Feminicídio tá aí, né? Eu botei essa música da Alcione que fala sobre a Lei Maria da Penha. Hoje existem leis que ajudam a mulher e que são eficazes. Aqui em Levi, Três Rios, Paraíba, nós temos o programa Flor de Lótus, que é comandado pela doutora Márcia, psicóloga, a juíza excelentíssima doutora Ellen, pelos Guardiões da Vida. Então, o que eu posso falar com você, mulher, você filho, você amigo, denuncie, entendeu? Não deixem, porque o homem que levanta a mão para a mulher uma vez, vai levantar a mão a segunda, a terceira, e pode acontecer o que aconteceu. Uma mulher de 35 anos, encontrada morta no seu apartamento. Isso, no BNH aqui de Três Rios, chocou a população e choca, né? É inadmissível. O programa Flor de Lótus da nossa região aqui, ele trabalha com um programa que você faz um X na sua mão. Você pode pegar um batom e fazer um X na sua mão e chegar com esse X numa farmácia, num local de saúde, na estratégia de saúde da família, numa policlínica, que aqui vai saber que você está denunciando, tá? E uma amiga me mandou uma coisa muito legal que aconteceu tem um site chamado Quebrando o Tabu. Eu não sei se vocês conhecem, não sei, não estou falando em questão de política, não estou falando, mas ele mostra uma história muito bacana que aconteceu essa semana. Uma mulher ligou para a polícia e pedindo pizza. E aí o rapaz falou assim, mas a senhora sabe que aqui é da polícia? Ela falou assim, sei sim. Vou até tentar mostrar para vocês essa reportagem aqui, olha. Do Quebrando o Tabu, não conheço, assim, quem não é uma questão de política. Aí a mulher afirmou que sabia que era da polícia, falou que sim, ele entendeu que estava acontecendo alguma coisa, e aí ele acionou a polícia até a casa dela. E então, assim, não se calem, não aguardem, né? Existe a fase da agressão, aí depois vem a fase que a gente chama de lua de mel, que é onde o homem se arrepende, perde perdão, a mulher aceita e volta a repetir. Então, assim, não aceitem. Ninguém foi feito para apanhar, ninguém foi feito para agredir. Isso é uma covardia. Então, assim, não se calem, denunciem, não tenha medo, tá bom? E eu precisava falar muito disso, porque é uma coisa que me incomoda todo mundo, né? Eu vou chamar aqui a nossa amiga enfermeira Natália, que vai falar sobre o tema, e ela também quer falar sobre isso. Antes de chamar a Natália, eu quero agradecer muito a Savit,
né, que nos apoia aqui, Dr. Carlos, Thaís, toda a equipe maravilhosa. Se você precisa de uma home care, se você precisa de ambulância UTI, não pense duas vezes, chame a empresa Savit e Laboratório Santa Isabel. Confiança, credibilidade, é o Laboratório Santa Isabel que faz parte da história da nossa região aqui. E as quentinhas da Ana Lúcia. Ana Lúcia, gente, faz quentinhas totalmente orgânicas, sem acrescentos de produtos químicos, né? É tempero natural. Se você quer se alimentar bem, pense na Ana Lúcia, tá bom? Agora deixa eu chamar a Natália aqui. Mandei o convite, deixa ela aceitar. Chegou. Oi, Natália. Olá, tudo bem, querido enfermeiro Gabriel? Tudo bom, minha filha? Gente, a Tudo Natália ótimo. é enfermeira, Natália Alvarenga, né? Foi coordenadora da faculdade onde estudei em Juiz de Fora. Esse sorriso maravilhoso. Obrigado Sempre pelo carinho recebeu a sempre. gente com carinho, atenção, faz a diferença como enfermeira, um acolhimento excepcional que ela sempre teve, né, com a gente ali. E é uma honra, Natália, ter você aqui hoje com a gente. Muito obrigada, Gabriel. Boa noite a todos. A gente começa hoje com uma notícia muito triste, né, Gabriel, que você Sim. traz. E aí, quando você fala de acolhimento, é isso que a gente tem que ter: acolhimento à mulher que é vítima de violência, porque não é fácil ela sair de casa, sair de perto daquele que a Uhum. violenta, então ela precisa de apoio para isso, é o apoio da amiga, do familiar, do filho, de nós Uhum. profissionais de saúde, e é um apoio sem julgamento, porque a escolha final é dela, mas Uhum. ela precisa saber que ela pode ter um apoio judicial, ela pode ter um apoio em relação, às vezes, à moradia, afastamento desse sujeito violento, Sim. né? Uhum. Então, a gente precisa falar sobre isso, que em briga de marido e mulher a gente mete a colher, sim, porque a gente Mete pode sim, salvar vida, tá? com certeza. Então, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Isso precisa ser de domínio público, ser Hum. conversado na escola, em vários Hum. níveis e também na graduação, né? Eu fico muito Sim. feliz e honrada com esse convite. Não tem como não falar de saúde da mulher e não trazer a enfermagem aí, né, pra gente. Hoje a gente vai dar um enfoque maior no tratamento de feridas, né, Gabriel? Se Deus quiser, eu. Só para a gente terminar esse assunto, a Natália Fica à aqui, você me vontade, perdoa, Natália, de jeito nenhum. Não tem que pedir ter desculpa. entrado nesse assunto, mas não tinha como a gente não falar, né? Não tinha como. E como a Natália falou, denunciem, tá, gente? Viu agressão? Denunciem. É a arma que a gente tem, temos leis para isso, Uhum. né? A população cada vez mais consciente, graças a Deus. É, Infelizmente, a gente sabe que a gente fala muito sobre a agressão física, mas tem agressão emocional, né? A mulher fica com medo da questão financeira, mas, assim, existem programas, existem apoios de instituições que vão ajudar. E não, você não foi feita para apanhar, né? Nenhum ser humano foi feito para apanhar. Então, assim, você casa com um príncipe encantado, de repente ele vira um monstro, e não pode ser assim, né? A sociedade está aí para acolher e ajudar, tá bom? E tem E várias formas de ajudar, mas a gente precisa saber que você precisa de ajuda, né? Então, sim, manifeste, sim. converse sobre isso com as pessoas, procure um serviço de saúde próximo à sua casa, se não tiver nenhuma amiga que consiga te ajudar, nenhum familiar, né? Busque um serviço de saúde ou de segurança pública que Uhum. você vai ter o acolhimento. Desculpa agora ter começado com esse tema pesado,
mas vamos falar agora um pouco de você, para a gente entrar no assunto de feridas. Quantos anos de enfermagem, Natália? Vamos lá, 9 anos de enfermagem, tá? Esse ano faz 10 anos, minha turma é muito unida, a gente pretendia fazer encontro, né, para comemorar, mas por uma questão de segurança aí, né, as questões epidemiológicas não estão favoráveis, então a gente vai adiar, mas já tenho 9 anos de enfermagem. Desde que me formei, eu atuo também na graduação, então assistência e docência caminhando juntos, Gabriel. E Natália, isso é só um muito minutinho. rico, né? Fica à vontade. Eu não sei quem é você, meu amigo, mas não faça isso não, tá? A gente está aqui para te apoiar. Eu não sei o que está acontecendo com você, que uma pessoa aqui, Natália, escreveu, estou falando porque ele escreveu aqui no Sim? que ele está com vidro de veneno e quer tirar a vida dele. Oh, Não meu faça amigo. isso. Não tá Eu não. fácil para ninguém. Essa é uma grande verdade, né, Gabriel? Tá muito doloroso para todo mundo. E Uhum, quando passa essa vontade pela nossa cabeça, na verdade é a uhum, vontade de tirar a dor e não de tirar a vida, né? uhum, Então, fique tranquilo, peça ajuda ao serviço. A gente tem um serviço de apoio, né, à saúde uhum. mental. Eu não sei o número de cor. Se alguém puder olhar e colocar aí no chat, a gente agradece Escrever, eu muito. sei que é 188, né, que já dá um auxílio, que são especializados. E se você quiser também, amigo, mande para mim aqui o seu número, que eu encaminho para a psicóloga para entrar em contato com você, tá? Pode mandar no Uma ótima privado, oportunidade. não deixa de fazer isso, tá? Eu estou falando porque ele Mande escreveu agora. aqui no. Acabou de escrever, não sei se você viu, enquanto você estava falando, Não ele consegui escreveu ver a aqui, tempo. passou o olho, eu parei, você me perdoa de Ah, interromper. sim, vi o nome É, aqui agora. Eu vou dar um print para te então, mandar. aí, por favor, mande no privado o número do seu telefone. Não sei o que você está passando, ele está pedindo socorro aqui. A gente está aqui para te ajudar. Não deixe de entrar em contato, não. E seja o que for, a gente está aqui para ajudar mesmo, tá? Problemas existem, estamos aqui para enfrentar juntos. Inclusive, eu peço alguém da ProLaser, que é a minha empresa, que faça um contato com ele. É o Uhum. Jefferson Wagner.Farias. Isso. Faça um contato com ele, por gentileza. Pegue o telefone que a gente já vai encaminhar para um serviço de Uhum. psicologia para te dar o apoio, viu, meu amigo? Tá um ano muito pesado para todos nós, né, Tá. Gabriel? E assim, não tem como a gente negligenciar esse tipo de pedido Uhum. de ajuda, de socorro, de assuntos Sim. que estão Não tem como. acontecendo. Então a gente precisa fazer o nosso papel social, de falar sobre isso, Uhum. de ser apoio, tá? Então a gente Sim. está aqui para fazer o quê? Fazer uma enfermagem. Enfermagem é isso, Isso. né, Gabriel? É acolher quem está com essa necessidade imediata, é falar sobre Isso. assuntos polêmicos, sendo que a gente pode ajudar a reverter situações, né? Uhum. Então, nada é mais urgente e emergente do que levar vida e salvar, proteger a vida de outras pessoas, Com né? Os certeza. outros assuntos a gente pode conversar qualquer dia, qualquer horário, né? Mas a hora de ajudar alguém, a gente tem que saber priorizar as urgências e emergências, Uhum. né? Então, peço que alguém faça contato com ele, por favor. Gabriel, se E você é- quiser deixar aqui o contato da Uhum. psicóloga, para talvez ele já fazer o contato, ele mesmo, não sei se ele Uhum. consegue enviar por aqui, Consigo para a sim, pega gente aqui. dar esse apoio para ele. Tenho aqui. Ela é uma pessoa que trabalha muito em parceria com a gente aqui. O Uhum. nome dela é Tatiana Prudente, 24 DDD. Eu vou ter que digitar aqui. Eu digito aqui, ó, pode ir falando, 24 24 DDD 9. DDD 981 35 0725. 981 350725. 35 0725. Foi. 981 Diz aí. 350725. Enviado, tá?
Desculpa, Natália, E eu tive que aí, interromper porque as imagina, de coisas jeito nenhum. acontecem. E, Não há por necessidade favor, de pedir amigo, desculpa. estamos aqui juntos, tá? Né? Estamos com mais de 1.000 pessoas aqui online nesse momento. E seja o que você estiver passando, a gente está aqui para te ajudar, tá? E, Natália, esse ano está sendo um ano Acredito. complicado, É, né? muito, Gabriela, muito. É uma sobrecarga emocional, né? Um ano Emocional. de Uhum, muitas perdas financeiras também. A gente sabe que isso tem um impacto. A gente sim. vai no mercado hoje, a gente sai assustado com os preços. Então, as pessoas estão endividadas, estão perdendo saúde, perdendo entes queridos, né? E com dificuldade de comprar o Uhum, básico para comer. Então, isso sim. tem um impacto psicoemocional muito grande, né? A gente vai Muito grande. arrastar esse luto pelo que a gente está vivendo nesses últimos aí 1 ano e 3 meses, a gente vai arrastar isso por um tempo ainda, né? Até Sim. cicatrizar essas feridas. Falando em feridas, né? Até cicatrizar essas feridas emocionais. A voltarmos a planejar, a ter Uhum, sonhos. Hoje a gente quer o quê? Só sobreviver a isso tudo, né? A gente tem sim. dificuldade de sonhar, de idealizar novos caminhos, né? Porque a gente está lutando pela vida. Então, os níveis de estresse estão altíssimos, os níveis de cortisol, que são hormônios, né? De Uhum, luta pela vida, né? Liberados em situações de estresse, estão elevadíssimos. Então, isso afeta extremamente toda a sociedade. Então, a gente vai ter um impacto em relação a isso por muito tempo ainda. Então, precisamos ser apoio um para o outro, né? E pedir apoio também. A gente agradece, sim, né, o pedido dele de ajuda aqui. e isso não é vergonha pedir ajuda. Vergonha é você ficar guardando para você ir. O socorro é necessário, né? Então, assim, passei o telefone da Tatiana, vou mandar mensagem para ela tentar entrar em contato com você, a Natália tentando aí também, e estamos aqui porque vier e vier, tá, amigo? Natália, nesses 9 anos, foi 9 anos que você falou, Nove perdão, anos de enfermagem. você imaginou um ano como esse? Não, jamais. Não imaginava uma situação em que a enfermagem tão exposta Uhum, a cuidados cada vez mais insalubres. Não imaginava ver a fragilidade da vida assim em pessoas tão próximas a nós, né? uhum, Então a gente era como aquilo não acontece com a gente, né? É tudo distante. E a doença foi chegando cada vez mais perto, levou parentes, levou amigos, e a gente sabe que cada pessoa vacinada é um respiro, um acalento para o peito, mas que ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido, né? sim, Então, isso nem nunca imaginei na minha vida ter a vivência de uma pandemia e como a gente aprende com essa vivência, né? Eu vejo tanto que os meus alunos estão aprendendo. A gente tem levado eles para alguns, né, para o projeto de extensão de vacinação, como uhum, que eles têm trabalhado a comunicação com a comunidade, o acolhimento em relação às dúvidas, a suspeita do nosso procedimento, se ele está correto ou não, né? uhum, A respeitar essa dúvida do cidadão, do paciente. Então, está sendo um momento muito rico de aprendizagem. A gente aprende muito na dor, né, Gabriel? Muito. sim, E na dor de não estar vivendo a faculdade do jeito que eles esperavam, né? uhum, As perdas que vão vir na formação, mas por outro lado os ganhos em relação à oportunidade de estar vivendo esse momento tão ímpar e poder fazer algo por ele. E esse poder fazer algo pode ser ouvir alguém que está precisando de ajuda, ligar para o vô que está em isolamento, em sofrimento mental, né? A terceira idade sofreu muito em relação a esse isolamento que ela se submeteu mais do que a gente, né? Porque a gente ainda precisava sair para sim. trabalhar. Eles não. Então, assim, fazer esse contato com o familiar, isso tudo é uma forma de ajudar, né? De sobreviver à pandemia. Uma coisa legal é falar que o distanciamento, gente, ele tem que ser físico, mas não necessariamente ele tem que ser é, total, né?
Você pode ligar, você pode fazer chamada de vídeo, você pode se fazer presente de outras formas. Como a Natália falou assim, às vezes fazer ser ouvido já faz uma grande diferença, né? Natália, outro assunto antes da gente entrar no nosso Fica assunto tranquilo, vamos lá. é, é importantíssimo, é sobre a PL 2564 de 2020, que é a questão do piso salarial, né, e a carga horária da enfermagem, que a gente escuta falar e dessa vez tomou, graças a Deus, uma proporção maior, porque viu a importância do enfermeiro. Não estou falando aqui de mal de nenhuma outra categoria, mas a enfermagem sempre foi vista como uma subcategoria, né? Nunca foi valorizada financeiramente, paga o piso, né? O piso e também a carga horária, coloca uma carga horária excessiva para os funcionários da enfermagem. Estou falando tanto do enfermeiro quanto técnico. Natália, você está junto com essa luta, já assinou a petição? Olha, se eu não fui a primeira, Gabriel, deve ter sido a segunda. Mas assim, já divulguei em massa, já mandei cada tio, cada primo assinar, porque minha família é dessa, super unida em relação a apoiar, né, um ao outro. Uhum, Então, já está todo mundo nesse movimento e converso sobre isso com os alunos. Isso é importante, discutir essa luta política, é importante falar disso em sala de aula, falar disso com os nossos pacientes, trazer isso para as uhum, redes sociais, porque eu penso, Gabriel, que esse é o melhor momento. Nós estamos em solo fértil, em que a enfermagem mostrou o seu dia a dia de trabalho, mostrou através, por uhum, exemplo, em Minas Gerais, a gente teve até o último mês que se encerrou essa semana, né, 3.700 infectados dentro dos profissionais de saúde, 42 mortos em Minas Gerais, só em Minas, tá, gente? Trouxe dados de Minas. Então, 42 mortos da equipe de enfermagem só aqui em Minas Gerais. Isso uhum, é, trouxe, né, uma valorização para a enfermagem, trouxe um olhar maior para a nossa profissão, para os riscos que a gente corre, pelas formas de trabalho exaustivas que a gente se expõe, né? E isso uhum. leva a adoecimento, né? Hoje a gente adoece pelo trabalho, e isso é muito cruel. E por que que leva ao adoecimento? Porque sem um piso salarial estabelecido, eu tenho o meu salário determinado pelo patrão. E aí, o que que ele vai Uhum. fazer? Vai colocar em relação aos custos-benefícios dele, desde que ele esteja dentro da legislação, né? E isso deixa a gente vulnerável. Então, para ter uma renda razoável, eu preciso ter de 2 a 3 Uhum. empregos, né? E isso vai o quê? Levar a adoecimento mental, desgaste, perda na qualidade do meu trabalho, né? Com Então, isso certeza. precisa, não dá para passar desse ano, porque esse ano a gente está o quê? Em fervilha de emoções, de gente batendo palma para gente, fazendo panelaço a nosso favor, com o olhar voltado para a nossa proteção. Então, a gente precisa de usar desse fervor político, dessa vontade, aceitação da população, né? Para ganhar força e conseguir essa batalha que já tem mais de 20 anos, né? Então, é agora, a hora é agora. E vamos falar sobre isso com os familiares, com os vizinhos, com os pacientes, no corredor do hospital. É preciso discutir isso. Nós somos mais da metade de mão de obra de um hospital. Então, não há outra saída, né? Que não valorização do nosso trabalho financeiramente, não só de fala, né? De respeito. Não, quero uma valorização financeira para eu trabalhar menos, ter mais Uhum. qualidade de tempo de descanso para prestar um serviço melhor, né? Já botou aqui a ProLaser, o que apoia a PL, né? A Bárbara, um beijo, estudou comigo lá na. A Bárbara é ótima, É gente. É uma ótima, excelente excelente, enfermeira do trabalho, excelente. dedicadíssima. Não só do trabalho, ela
Eu falo que A ela gente pode fala que é jogar a nas especialidade 11, dela, né? Mas né? ela Ela joga nas consegue esse olhar 11. holístico para o indivíduo. É, Ela fez uma live essa semana maravilhosa, assisti. Beijo, Bárbara, eu falando também, sobre sobre as ST, IST. Foi show de bola, tá? foi É, excelente mesmo. Natália, como é que despertou em você a curiosidade em questão das feridas? Bom, o tratamento de feridas, ele caminha com a enfermagem há muitos anos, né? Desde o início, da nossa história de profissão, a gente cuida de feridas. Por quê? Porque era um ato negligenciado. A nossa profissão, ela surge, né? E ainda carrega um pouco desse estigma. Inclusive, essa dificuldade, por exemplo, de ter um piso salarial, enquanto outras profissões já têm, Uhum, advém daí, né? Era uma profissão de doação, era uma profissão que era feita por pessoas que não mereciam valor social, como as prostitutas, né? Ou irmãs de caridade, porque faziam aquilo de doação. Então, hoje, pensar numa enfermagem financeira é difícil tanto para os profissionais, tá? E eu falo isso porque eu uhum, sou uma profissional enfermeira, eu reconheço isso. A gente tem dificuldade em ganhar dinheiro. Porque é como se a gente carregasse esse estigma de ser doação e tudo. Mas, gente, é a nossa moeda de troca. Então, até para eu ser uma enfermeira mais qualificada, eu tenho que investir em bons cursos, em especializações, né? uhum, E aí, as feridas eram algo que trazia repúdia. Muitas pessoas ainda têm, né, dificuldade, às vezes tem mau cheiro a ferida, tem um uhum, aspecto ruim. Então, quem cuidava da ferida era o enfermeiro antes mesmo de uhum, ser uma profissão enquanto ciência, né? E aí, então a gente entra na enfermagem, é uma grande área que desperta atenção. Muitos colegas aqui que estão nos ouvindo, né, uhum, têm essa curiosidade sobre essa área, porque ela é nossa, né? Mas é o que eu uhum, sempre alerto, Gabriel, ela não é só nossa. Como que eu trato o indivíduo que tem uma ferida? Eu não trato a ferida dele, eu trato ele, o indivíduo. Então ele vai uhum, precisar de, às vezes, uma avaliação de um vascular, né? Às vezes ele caminha uhum, muito bem comigo no tratamento de feridas, depois eu vou encaminhar ele para fisioterapia, para fazer uma reabilitação de retorno venoso, né? Para nutrição, para fazer uma suplementação e ele conseguir cicatrizar mais rápido, né? Então, a é um princípio a gente controle vem com alimentar também, né? Sim, Gabriel, é muito Porque se interessante como que ele... quando a gente suplementa com proteína, né, a nutrição entra nesse Uhum, suplemento, como que acelera o processo cicatricial. uhum, Então é fenomenal, muito legal. Mas aí essa vontade vem disso, porque é uma coisa do enfermeiro, é uma coisa que aqui na cidade não tinha. Muitos uhum, enfermeiros especialistas nessa área, então eu já visualizei um nicho de mercado, né? E é uhum, apaixonante, Gabriel. Quando você cuida de alguém que tem uma ferida, você se envolve na história de sim, vida dele. São feridas, às vezes, de longas datas. É paciente que tem há 20 uhum, anos, 3 anos, 5 anos, que mudou completamente o estilo de vida dele por conta de uma lesão que, às vezes, em 4, 3 meses, é claro, gente, esse tempo é muito variável, a gente consegue cicatrizar. Por quê? Porque a gente não olhou só para a lesão, Gabriel, a gente olhou para o uhum, indivíduo. Então, a gente conseguiu sensibilizar, por exemplo, a diminuir ou, de fato, largar o tabagismo, que a gente sabe que é uma doença e que uhum, dificulta a cicatrização, né? Então, a gente consegue avaliar a etiologia, ou seja, o que fez surgir aquela ferida, e encaminhar para o especialista para tratar a causa, e aí, como consequência, ela uhum, cicatriza, né? Então, a gente consegue fazer a diferença na vida desse sujeito que às vezes não saía de casa porque a ferida tinha mau cheiro. Então é completamente sim, apaixonante. Mas é isso, é não olhar para a ferida, é olhar para o indivíduo que tem essa ferida, uhum. né? Eu tive um paciente aqui que ele tinha muitos problemas porque ele é diabético, começou a ter problemas com o pé diabético, só que a adesão da dieta ele não conseguia fazer. Então, não, mesmo que utilizando bota de una, a gente tentou utilizar todos os recursos que a gente tinha em mãos, né? E, mas tinha dificuldade da adesão dele alimentar, né? Então, assim,
é olhar o ser humano como um todo. Eu Sim, quero é agradecer isso. aqui a ProLaser, que está entrando em contato com a pessoa que. Muito obrigado, tá? O pessoal da ProLaser aí, que está entrando em contato. Obrigada, Obrigado equipe. mesmo. Obrigada, Nota equipe. 1000, Muito parabéns para obrigada. vocês, tá? Estamos juntos, tá vendo? Isso é enfermagem, gente. Equipe de apoio aí. Muito obrigada. Ó, equipe 10 da ProLaser. Eu E estou é dando nota isso. 1000, parabéns, viu? Muitas vezes, pessoal, a gente tem o melhor curativo, a melhor tecnologia, como o enfermeiro Gabriel disse, Uhum. mas às vezes aquele paciente está precisando o quê? De um atendimento psicológico, por exemplo, para entender por que que ele não consegue aderir a essa mudança de Uhum. alimentação. Tá? Às vezes, essa mudança de alimentação perpassa a alguma questão emocional mesmo mal resolvida, né? Então, um apoio nesse sentido é um apoio para mudança de alimentação, para início de atividade física ou adesão ao tratamento farmacológico. Tem muitos pacientes que têm dificuldade em tomar a medicação do diabetes corretamente. Por quê? Uhum. Porque acha que não precisa, porque nega a doença. Então, como é que eu cuido dessa ferida sozinha? Não tem como, eu preciso enxergar a necessidade desses encaminhamentos, né? Para o que? Oferecer saúde e não só cicatrização de feridas. Porque a ferida eu Uhum. posso até fechar, mas se eu não sensibilizar ele para mudança no estilo de vida, ela vai abrir de novo. E é o que Abre eu de falo, novo. eu não quero esse paciente de novo, eu quero ele para tomar café comigo, para a gente se esbarrar na rua, né? E isso é o grande desafio, né? Mas é um desafio muito gostoso. O E a gente primeiro faz desafio, verdadeiros amigos. o primeiro desafio nosso é não criar ferida, né? É. Principalmente os idosos, né? Fazer a mudança de decúbito, né? Aí, Natália, abriu aquela ferida, né? A gente chama de escaras, mas vamos falar de feridas aqui, porque nem todo mundo sabe exatamente, Sim, sim. né? Aí, qual o primeiro passo que você faria? Vamos lá. Primeira coisa, tem uma lesão Uhum, por pressão, ou escara, ou aquela ferida uhum, porque o paciente ficou muito tempo deitado, né? E aí a isso, pele fica frágil, falta circulação e abre uma ferida. Muitas vezes a ferida é grande, pessoal. Às vezes ela começa sim, pequena, mas rapidamente ela fica grande. Primeira coisa exatamente. a fazer: procurar o serviço de saúde mais próximo, tá? Quando esse paciente chega para mim, o que eu, enfermeira especialista, né, jogo de olhar? Primeira coisa, conversar com a família e com o paciente, se ele tiver consciência e capacidade de mudança de posição, sobre isso, a importância de mudar de posição. Porque o que faz surgir a ferida quando a pessoa está muito tempo deitada é porque quando você está deitada, o peso do seu corpo comprime a pele e para de Uhum, sangue nessa pele. Então essa pele o quê? Morre e vira uma ferida. Então, a primeira parte da conversa é: vamos mudar de posição, tá? Então, ninguém pode ficar deitado na mesma posição por mais de 2 horas se ele não consegue mexer sozinho. Se ele consegue mexer sozinho, ok, ele vai fazer alívios de pressão. Tipo a gente vendo Netflix, ou então assistindo a live, uhum. passa um tempinho, dói um pouco. O que que a gente faz? Já ainda Reajusta a fica assim. posição, ó. Aí você imagina aquele paciente que não está conseguindo mexer sozinho. Alguém precisará fazer isso por ele. O nosso corpo, Gabriel, é o melhor cicatrizante. Se a gente tira a causa do problema, ele pode cicatrizar sozinho. Não cicatrizou, a gente vai usar alguns recursos de alta tecnologia. Mas observei que o paciente tem uma lesão de tanto ficar deitado, uma ferida de tanto ficar deitado, eu vou o quê? Ensinar a família, o cuidador ou ele mesmo a fazer essas mudanças de posição. Porque às vezes, Gabriel, sabe quem pode dar? Aquele paciente que é cadeirante. Por Sim, quê? sim. Porque ele está sentado aqui como nós, ele sente que o bumbum queimou? Não sente, nós sentimos.
E aí a gente tem que ensinar ele o quê? A fazer a mudança de posição, ó. Com os braços ele se reajustar, deitar. Então ele Uhum. pode ter uma vida normal? Pode trabalhar, estudar, tá? Mas ele precisa ficar atento a essa necessidade de mudanças de posição e o cadeirante a cada 1 hora, tá? Porque a pressão dele nessa posição vertical é maior do que deitado, tá? Deitado, Então, exatamente. primeira coisa que eu faço no paciente que está com uma ferida de decúbito, uma lesão por pressão, uma escara, né? Tem vários nomes. O Uhum. nome correto científico é lesão por pressão, mas é ferida de ficar deitado. É fazer mudança de posição, porque é o que a gente faz automaticamente. Se a gente não pode fazer isso porque ele não tem sensibilidade ou não tem coordenação motora para tal, alguém tem que fazer. Eu enfermeira, eu cuidadora, eu familiar, Uhum. eu neta, eu sobrinha, eu filho, tá? E Veja se também ficou tem, claro. Natália, o colchão, né? O colchão que ajuda muito, que é o caixa de ovo, né? Ele ajuda muito. Então, vamos conversar sobre colchão então, Gabriel. Olha só. Primeira coisa, mesmo com colchão, o mais importante é mudar de posição, porque até com Sim. colchão eu preciso mudar, tá? O colchão vem como alívio, mas hoje o que a gente já tem de respaldo científico, ou seja, de estudos que chegaram a essa conclusão, é que o caixa de ovo, ele é indicado apenas para pessoas menores de 40 quilos. Então, em geral, são crianças ou pessoas muito emagrecidas ou de estatura menor, né? Acima disso, Gabriel, a gente tem uma outra alternativa que nem sempre para todo mundo vai ser viável economicamente, mas ele está em torno de 280, R$ 300. É o colchão pneumático, ele é de ar e ele tem uma Uhum. bombinha em que ele ajusta, ora o ar enche de um lado, esvazia de um lado, enche de outro, e depois, ou seja, é como se o paciente tivesse, olha, fazendo pequenos ajustes com o bumbum da gente sentado, sabe? Uhum. Ele faz pequenos ajustes, tá? Esse é o valor dele hoje em média no mercado e é o que a literatura aponta como o melhor, tá? Em relação a colchão. Então, caixa de ovo, o que a gente pode fazer? Coxins Uhum. são aquelas almofadinhas para, por exemplo, deixar o paciente menos, não totalmente deitado, mas vira um pouco de lado, 30 graus Uhum. mais ou menos, né? Apoia na panturrilha, aqui na batata da perna, para não deixar o calcanhar encostando na cama, né? Porque o calcanhar é uma área que dá muita ferida, né, Gabriel? Porque tem a ponta do Sim. osso ali, o bumbum, o calcanhar, aqui na cabeça, né? Então, fazer coxins com o caixa de ovo, que é aquele piramidal, não sei se o pessoal conhece, né? É mais viável, Gabriel, do que eu colocar ele na cama inteira, no caso do paciente mais de 40 quilos, tá? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa vai gastar dinheiro com esse piramidal, né, o caixa de ovo, e ele não Uhum. é tão viável. É melhor guardar um pouquinho mais o dinheiro e comprar esse pneumático, que deve estar custando mais ou menos esse preço, tá? Se alguém tiver dúvida, pode mandar direct que a gente manda foto deles depois, tá? Eu vou falar uma coisa, você pode me corrigir se eu estou errado ou não. Pode Às ficar à vezes a gente vontade. chega em certos lugares que não tem a opção. E a gente Uhum. usa um pouco a criatividade, né? Sim, total. O que eu já fiz, Natália? Me corrige se eu estou errado. Estou aqui para aprender. Pego a luva, boto um pouco d'água e vou tentando colocar na nuca, colocar nos lugares que faz mais peso, né? Assim, Entendi. não é o correto, mas é um artifício que eu tento fazer. Sim. Então, olha só. Melhor do que fazer esse artifício é Uhum, ensinar o familiar, né, a fazer a mudança de posição correta. uhum, Qual que é o problema da luva? Ela não deixa, como ela é de plástico, ela não deixa transpirar a pele naquela região. Então, pode uhum, obstruir o poro, pode fazer um dano ali. E ela não distribui a pressão, como aquele outro não. colchão. Então, a gente fala que é melhor sem a luva do que com a luva.
Ah, Natália, mas eu vi uns vídeos por aí, na época, né, agora da pandemia, de algumas enfermeiras colocar água quente na luva e colocar na mão do paciente. E falou que era bom, que humanizava o cuidado. Quem viu esse vídeo ou quem não viu, tem lá no perfil da ProLaser, podem ver. Mas ele não previne, Gabriel, lesão por pressão. Ele é uma Uhum. forma de que esquentar aquele membro, porque no Isso. CTI a gente usa alguns remédios que deixam as extremidades frias, Isso. tá? Uhum. Então essa luvinha quente esquenta o membro e como fica assim, olha, os dedinhos da luva com a mão, dá a sensação de que aquele paciente está acolhido o tempo inteiro, tem alguém dando Uhum. a mão para ele, mas não previne lesão por pressão. Por quê? A pele continua em contato ali, fazendo pressão do osso com o colchão, tá? Então, Uhum. mais do que a gente pode até gastar mais dinheiro com luva, que hoje está caro, né? Então Uhum. é melhor não usar a luva, mas focar a atenção em vamos mudar o paciente de posição. Olha, seu pai está nessa posição aqui há tantas horas. Vamos colocar o celular para despertar? De 2 em 2 horas, a gente mudar ele de posição, colocar um travesseiro macio nas costas para que ele tenha Uhum. uma posição alternativa e não tombe para lá, porque a pessoa que tem dificuldade, gente, em mudar sozinho de posição, é como se ele fosse todo molinho, né? Então você põe ele numa posição, quando você vê, ele já Uhum. escorregou para outra. Então você pode apoiar com colchão, com travesseiros, com coberta enroladinha, né? Então, Gabriel, eu sugiro que você deixe de usar a luva, vai ser até uma economia Uhum. para o dinheiro público ou daquele familiar, tá? E foque na observação de mudar de posição, tá? Esse Uhum. é mais importante do que usar a luva. Veja se ficou claro, pessoal. Se tiver dúvida, vocês vão mandando por aqui, tá? Natália, hidrocoloide. Já vi muita gente contra, muita gente a favor. O que ele é bom para a ferida ou não? Vamos lá. A gente tem uma gama de curativos, Gabriel. O Uhum. curativo, para escolher ele, a gente vai ter que ver a característica da lesão, tá? Uhum. E aí, se a lesão estiver naquela fase final de cicatrização, tá? Se ela tiver já com tecido rosado, já tá superficial, não tem cavidade, tá? É um tecido que você quer, às vezes, mais proteger do que cicatrizar, só fortalecer aquela pele. O hidrocoloide extra fino pode ser indicado, tá? A gente tem dois tipos de hidrocoloide. Um que é um pouco mais espesso e o Isso. extra Uhum. fino, tá? Por quê? Porque numa ferida que tem muita secreção, que tem infecção, ele não funciona. Porque ele vai Uhum. ficar ali mais de um dia e ele leva umidade para a pele. Então a pele pode ficar mais sensível, aquela infecção pode Uhum. piorar, porque não tem nenhum antibiótico no hidrocoloide. Outros curativos têm, então eu posso usar para infecção, mas no caso do hidrocoloide não. Agora é um curativo de mais fácil acesso, que às vezes tem em algumas unidades de saúde, nem Uhum. todas, mas algumas têm. Então, a gente vai usar nessas situações em que eu já tenho uma ferida em fase final de cicatrização, em que ela não tem muita secreção, ou seja, não fica saindo água demais, Uhum. tá? Mas é uma cobertura, Gabriel, que eu vou ser sincero, eu tenho usado cada vez menos. Que a gente tem algumas tecnologias assim mais interessantes, com preço Uhum. também mais acessível, tá? É Mas eu porque, indico nessas Natália, situações. eu boto aqui, eu não sei se reparou durante a semana, eu boto durante a semana o tema. E o Sim? pessoal vai me mandando no direct, eu já vou separando. Aí teve a Dúvidas? pergunta do Aham. hidrocoloide, a pergunta que eu vou Perfeito. fazer agora sobre bota de una. Bota de una, qual a sua avaliação sobre ela? Excelente, gente, baixo custo, resultados ótimos, mas eu dependo de algumas características. Primeiro, precisa ser Uhum. uma lesão de origem venosa ou mista. O que que é isso? O sangue chega, geralmente é para ferida na perna, tá, gente? A bota de una. Para quem não sabe, a bota de una, ela é uma faixa, tá? Que ela é impregnada
com um material branco, que é o óxido de zinco. Então fica parecendo que é uma bota de gesso, só que ela é mais flexível, ela permite a pessoa Sim. andar, a perna mexe, ela se movimenta, trabalha normal, vida que segue, tá? Mas ela tem esse aspecto úmido e depois ela dá uma secada, tá? Posso mandar Sim. fotos também, quem tiver dúvida manda direct que a gente manda foto. A bota de unha ela é indicada para que caso? O caso em que a pessoa tem uma ferida na perna, por qual motivo? O sangue chega lá embaixo, na perna dela, o coração bombeia, leva ela para baixo. Mas na hora do sangue voltar para o coração de novo, ele não volta com qualidade. Então, a pessoa que geralmente tem varizes, aqueles vasinhos na perna, geralmente a pele da Uhum. perna é mais escura, são características, tá? E aí, como aquele sangue fica parado ali, abre ferida. Então a gente fala que nesse caso é uma ferida venosa. E a ferida venosa ela responde muito bem com a bota de una. Por quê? Porque a gente faz a compressão com esse enfaixamento, que é tipo um gesso, Uhum. né? E aí a perna fica o quê? Desinchada. Não tem edema, não tem inchaço. Então a ferida consegue cicatrizar mais fácil. É uma maravilha. E é assim, em relação a outros curativos, ela tem um custo mais acessível, Gabriel. Então, é uma terapia que nós, a ProLaser, defendemos muito, tá? Agora, a gente coloca essa atadura, né, essa faixa, essa bota de una, e ela Sim. pode ficar até 7 dias. Então, a gente pede para o Exatamente. Essa é paciente uma- trocar só conosco ou quem também tiver o treinamento para Uhum. aplicar. E aí tem gente que não consegue ficar os 7 dias porque acha desconfortável, porque não pode molhar no banho. Então o banho precisa colocar uma proteção plástica ali. Então, assim, é uma Uhum. terapia boa, Gabriel, muito boa, mas tem paciente que não se adequa a ela. Então a gente pode tentar outras alternativas. Mas eu super defendo, sou super defensora da bota de una, viu? A Bárbara está perguntando aqui sobre a questão do carvão ativado. Nossa, associado com a bota de una é muito legal. O que o carvão ativado faz? Ele vai pegar. O carvão ativado, pessoal, ele é indicado para aquela ferida que tem muita secreção. Que a gente troca o curativo logo de tarde ou de noite, o curativo já está encharcado, Gabriel. E isso às vezes dá Uhum. mau cheiro, dá desconforto para o paciente. Então, o que o carvão ativado faz? A gente tem ele com antibiótico, com bacteriostático, que é a prata, e tem ele sem, tá? Eu gosto de usar ele muito com esse bacteriostático. Eu Uhum. já trato a infecção da ferida, É. controlando a quantidade de secreção que essa ferida tem, tá? O que Uhum. o carvão faz? O carvão, gente, é aquele que tem no filtro de água nosso. O que ele pega? As Uhum. impurezas. Então, ele é adstringente. O que é isso? Ele pega as moléculas impuras e retém nele. Então, o filtro de água faz isso. O nosso carvão ativado de curativo faz a mesma coisa. Ele capta as moléculas da secreção e retém nela, tá? Então, é um Uhum. curativo que vai reter ali, vai deixar a ferida mais sequinha, tá? E Só aí eu para deixar consigo claro, usar. não é aquele carvão que a gente faz churrasco, Não. não, tá? Não é esse tipo de Boa, carvão. Gabriel, boa. O carvão ativado, pessoal, ele é um curativo que ele vem pronto, já preparado, tá? A gente olha ele, ele é como se fosse um tecido branquinho e dentro dele tem um carvão, então a gente não consegue nem visualizar o carvão propriamente Uhum. dito, tá? E ele você vai encontrar em cirúrgicas ou pela internet. Então, não dá para usar o carvão do churrasco, tá? Precisa ser esse, porque senão a gente pode levar até infecção para a ferida, isso é muito sério, Exatamente. né? Então, muito cuidado com isso. É um curativo que ele já vem pronto na cirúrgica, tá? E ele pode ficar até 7 dias no leito da ferida, mas precisa avaliar. Então, peça o Uhum. profissional de saúde que está te acompanhando para avaliar se já tem que trocar, se está na época de trocar ou não, tá joia? Se você vai poder usar esse tipo de cobertura. Cobertura é Na- curativa. Natália, você já deu início aí que a gente tem muita tecnologia na questão de feridas, né? Eu falo mais de feridas, lesão, porque nós temos aqui
várias pessoas, assim, Que tanto às da vezes área não da são da área da saúde, saúde, né? exatamente. Está sendo muito utilizada agora a terapia de pressão negativa, né? Fala um pouquinho para gente. Tem a câmara hiperbárica, não é? Sim. A gente tem algumas tecnologias que não Uhum, são só curativos especiais para usar em cima da ferida, uhum, tá? Essas tecnologias, a gente tem a terapia por pressão negativa, que é uma tecnologia porque aí o convênio paga, ou a gente consegue pelo SUS, a pedido de judicialização, demora um pouco, a gente tem que justificar. Mas qual o tipo de ferida que a gente indica? Aquela ferida que é muito grande, tá? Muito profunda, de difícil cicatrização. Um exemplo, o paciente que está se recuperando de Covid, ficou internado muito tempo, ficou deitado muito tempo. Então ela fez aquela lesão que o Gabriel disse. Por quê? Lesão de pressão, escara, ferida de decúbito, né? Porque ficou muito tempo deitado. Então, é uma lesão muito grande, de difícil cicatrização. Então, a gente pode fazer uso da terapia por pressão negativa. O que que é? A gente preenche a ferida com uma espuma e aí veda ela com um papel filme semelhante ao de cozinha, mas não é. E ele tem uma bombinha em que faz um vácuo naquela região, ou seja, uma pressão negativa. E a partir do momento em que faço essa pressão negativa, essa bombinha fica o quê? Sugando a secreção, que era muito, e deixava o curativo molhado toda hora. uhum, Então não vai ter curativo molhado, porque essa espuma vai absorver e esse motorzinho vai sugar e jogar num potinho, num reservatório, tá? Além disso, essa pressão vai ajudar a aproximar as bordas da ferida e a preencher aquela cavidade de um tecido novo, ou seja, de carne nova, para preencher aquela ferida que era muito funda, tá? uhum, Então, é uma terapia, uma tecnologia altíssima, muito utilizada em ambiente hospitalar, por quê? Pelo custo. Então, acaba que a gente joga isso pelo convênio para a gente conseguir que o paciente tenha esse benefício, tá? Então, a gente pode usar nesse tipo de ferida, que é uma ferida grande, que é difícil de cicatrizar, muito profunda, né? Então, a gente uhum, consegue esses benefícios da pressão negativa. E tem o tratamento hiperbárico, que você comentou aí, né? uhum, Que é como o paciente que está com ferida, ele entra, aí pode ser por queimadura, de ferida de ficar deitado, ou ferida traumática, que é porque teve um acidente, né? Como que é isso? Ele entra numa câmara fechada, tá? E vai respirar oxigênio puro. E o oxigênio, ele é um ar muito cicatrizante. Então, ele ajuda a formar o quê? Tecido novo ali e a pele chegar de novo onde não tinha, ou seja, cicatriza a ferida, tá? É uhum, um tratamento que ele exige idas frequentes nessa clínica, tá? Então, é um tratamento diário, número de sessões varia, mas no mínimo aí 20 para a gente ter um resultado para dizer se é bom ou ruim, se continua ou não, né? Mas exige idas diárias e a gente consegue muitos resultados bons para queimadura, para pé diabético, tá? Muito legal. Convênios pagam pelo SUS via judicialização, que é possível, tá? Aí o médico precisa justificar que já tentou outras terapias, não foi possível, e aí tenta-se via Sistema Único de Saúde, tá? Mas é isso, entra numa câmera, respira oxigênio puro, e esse oxigênio puro ajuda a cicatrizar a ferida. E a gente tem de tecnologia, pode falar, Gabriel. não, eu ia entrar agora na laser terapia. Ah, que a gente é apaixonado, né, Gabriel? Eu quero, assim, saber tudo e mais um pouco. Então, olha só, eu deixei aqui pertinho de mim o nosso aparelho de laser, tá? Não tenho nada com essa marca, tá, gente? Tem outras marcas também, mas esse é o aparelho que a gente investiu, né?
Então, hoje, cada um da empresa tem o seu aparelho, porque ele é fácil de carregar, repara. Então, uma terapia de custo mais acessível, eu consigo levar para casa do paciente, eu consigo levar até o hospital que ele está internado, ou ele consegue ir no consultório, na clínica que a gente atende para ter esse benefício, né? E o que consiste? O laser vai emitir uma luz, tá? Dois tipos de luz. E, gente, quem nunca já ouviu que o sol é cicatrizante? Ah, pega um pouquinho de sol que é bom. A mulher que vai amamentar, geralmente, põe a mama no sol para cicatrizar, para não doer na hora que o bebê mamar. A Hum. luz tem um poder cicatrizante. E isso é cientificamente comprovado. Então, tem vários estudos que comprovam. Como que ela cicatriza, Gabriel? A gente emite luz. Então, quando eu ligo aqui, ó, a gente joga luz na lesão, não dói, não queima, tá? E essa luz vai para a célula. Então, vou ligar aqui, vou apagar, vou fechar meus olhos, tá? Então, ó. Aí. Por quê? Porque a gente tem que usar um óculos, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Um óculos de proteção, tá? Eu, o acompanhante, o paciente, todo mundo usa o óculos. Uhum. Porque a luz não queima e não machuca a ferida. Mas os olhos, ela pode ter uma lesão. Então, a gente usa todos os equipamentos de proteção, tá? E aí, essa luz em contato com a ferida, ela joga energia para a pele cicatrizar mais rápido. É como se fosse uma colher de brigadeiro, que eu brinco. Eu jogo uma colher de brigadeiro para a célula fazer o que ela já faz. Então ela fica o quê? Muito animada. Nossa, tenho muita energia aqui, porque o brigadeiro dá energia pra gente, né? E aí ela faz aquele trabalho de forma mais motivada, mais rápida. Então a cicatrização que ela faria em X tempo, em um tempo X, ela vai fazer o quê? 3 vezes mais rápido. Por quê? Porque ela ganhou mais energia para cicatrizar, Uhum. né? E aí, Gabriel, o laser sozinho resolve? Não. Por exemplo, tem que ajustar a glicose, tem que melhorar a alimentação, né? Então, assim, Natália, tem que caminhar. uma coisa aqui. É porque o pessoal já sabe aqui, eles têm o WhatsApp e eles fazem perguntas via também no privado. Gente, Entendi. não pode. O que eu estou lendo aqui, estou As tentando dúvidas, ótima. condensar. Conciliar. Por favor, não pode sair comprando esse aparelho, não, que já estão pedindo aqui. Não. Não. A Natália e a Pro Laser são especialistas nisso. Não é pegar, comprar um aparelho e sair aplicando em qualquer ferida, não. Tem a quantidade certa, o tempo certo. A Natália está falando ali a questão da proteção, de usar óculos. Então, tem toda uma estrutura que precisa ser feita. Então, a indicação é você procurar a Pro Laser, a Natália, toda a equipe dela, né? Aqui estou fazendo propaganda mesmo, Mas que é bom, a gente tem que fazer propaganda. A Pro Laser, quem não é de Juiz de Fora, a Pro Laser é de Juiz de Fora, né? A gente vai deixar depois o telefone de vocês aqui. Então, assim, não é sair comprando o aparelho, já estão perguntando aqui qual aparelho que é a marca. Não. É um profissional especializado. A Natália e a equipe dela, falo a equipe dela, a equipe Pro Laser, tá, gente? A equipe Pro Laser, todos se especializaram, estudaram qual o tempo adequado, qual a radiofrequência, né? Se estiver falando exatamente. algum ABC, você pode me corrigir, Natália. Tá, Mas então assim, vamos lá. A gente fica muito empolgado quando vê uma novidade que pode ajudar a nós, o nosso familiar, nosso vizinho, enfim, a gente quer na vida ajudar o outro, eu entendo isso, né? Mas olha só, para ser uma laser terapeuta, existem cursos específicos. Então, primeiro, a gente precisa ser um profissional já da área da saúde, porque, como eu disse, não é só aplicar o laser, eu tenho que ter uma cobertura ideal, eu tenho que saber a potência correta, a intensidade correta.
né? O paciente tem que estar com a alimentação corrigida, às vezes um controle do tabagismo já realizado ou em processo, né? Então tem que saber as indicações e contraindicações corretamente. Então o laser é muito bom, mas ele precisa ser corretamente aplicado, até para não levar dano a quem a gente quer ajudar, né? Então, Aquela, o uso errado pode existem... prejudicar ao invés de ajudar. A pessoa, a equipe da laser Exatamente. ia mandando um Então, recado. sobretudo, não levar dano ao paciente, né? Então, Hum. existem cursos, quem tiver interessado, existem cursos para isso. A ProLaser vai começar com curso a partir do segundo semestre, tá? Mas já existem outros cursos no mercado. É claro que eu vou indicar vocês para procurarem a gente, mas existem outros laser terapeutas em Juiz de Fora que são competentes também, em outras cidades. Então, eu prefiro que vocês procurem alguém que já tenha o estudo dentro da laser terapia, do que comprar o aparelho e levar dano a quem a gente quer ajudar, tá? Mas, se Então, possível, procure a ProLaser. Natália não sim, está me por pagando quê? por isso, mas é porque eu conheço o trabalho dela. A A gente Bárbara leva aqui muito a também sério. divulga e apoia, porque a gente sabe que é uma profissional capacitada, É. séria, entendeu? E que Então, ela vê o além paciente como um todo, Sim. tá? E além de ser enfermeira, eu sou o quê? Estomaterapeuta, ou seja, especialista no cuidado com feridas, tá? Uhum. Estomas e incontinências, ou seja, aquele paciente que não consegue segurar o xixi e o cocô, a gente consegue cuidar. O paciente que tem estoma, o que que é isso? É uma derivação do intestino aqui na barriga e às vezes usa bolsinha, né? A gente consegue ensinar ele, adaptar ele nos cuidados com a bolsinha e feridas, tá? Além disso, então, depois que eu fiz esses 2 anos de especialização, eu fiz mais cursos para ser laser terapeuta. Então, não é qualquer um que pode aplicar. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto, Uhum. acelera a cicatrização. Outra coisa, Gabriel, diminui a dor no paciente. E às vezes o paciente, a gente pergunta para ele na consulta, né, o que mais te incomoda em ter uma ferida? Ele fala, é a dor. Não aguento mais sentir dor, enfermeira Natália. E aí o laser, ele tem essa capacidade de reduzir a dor da lesão, tá? É claro que a gente tem algumas contraindicações. Câncer em atividade, porque como eu disse, Uhum. o que que acontece? O laser, ele joga energia para o corpo fazer o que ele já faz. Se é um caso de câncer que a pessoa está tratando, o corpo que multiplica células de forma desordenada. Isso é o câncer. Isso. Se eu jogo laser lá, ele vai multiplicar mais, porque ele não acelera as coisas, vai acelerar mais. Então é uma contraindicação, por exemplo. Tá vendo como é importante ter o estudo, ter uma avaliação Sim. completa do paciente? É por isso. Mas é uma tecnologia muito legal, indolor. A gente consegue usar, Gabriel, em mães que estão tentando amamentar e está machucando a mama, que são as fissuras mamárias, o machucado no peito. As sessões dão um alívio de dor em poucas horas, tá? E cicatriza, é claro, com ajuste da pega do bebê. Então, eu trabalho também dentro da saúde da mulher, né, com a consultoria em amamentação. Então, eu consigo orientar essa mãe a fazer ajuste correto e cicatrizar a mama dela, né? Então, naquelas lesões de difícil cicatrização, pé diabético, úlcera na perna, né? A ferida na perna, a ferida de ficar deitado, além de reduzir a dor naquele local, a gente ajuda a cicatrizar, né? De forma mais rápida. Uhum. Se a ferida cicatriza mais rápido, Gabriel, a pessoa volta à rotina mais rápido, né? Ela consegue trabalhar com mais qualidade, né? Às vezes ela sai do auxílio, que ela consegue trabalhar, né? Sai do afastamento do trabalho, começa a voltar à sua rotina. Então a gente leva muitos benefícios. E a gente tem, Gabriel, já vou te dar a palavra, mas a aplicação local na região da ferida e tem também, com o uso dessa pulseirinha, a aplicação aqui no pulso, que é para quê? Para irradiar todo o sangue e de Uhum. forma sistêmica. O que é sistêmica? É como se a gente tomasse um comprimido. Quando eu tomo um comprimido, eu tenho uma ação sistêmica no corpo inteiro.
Quando eu aplico só no local, a gente fala que é tópico, né? Só age aqui, como se Sim, fosse um curativo. Então, exato. a luz, eu posso jogar ela direto na ferida, que é a aplicação local, e eu posso jogar ela no meu corpo inteiro, que é quando eu irradio aqui no pulso por 30 minutos, e aí as células do sangue vão receber esses benefícios da luz. E aí diminui a dor, melhora o sono, Uhum. tá? Diminui os fatores de estresse, diminui a inflamação do corpo. Claro, isso tudo tem vários protocolos, né? Em casos de criança, a gente pode fazer até em criança, Gabriel, recém-nascida a gente pode fazer. Tá vendo a diferença quando o profissional é capacitado, ele estuda, ele sabe? Natália, teve uma amiga que ela comentou comigo, ela teve um câncer, ela não estava mais, ela tinha terminado o tratamento, tá? Se eu não me engano, foi radioterapia, ela teve câncer de boca e ela usou a laser Ah, terapia porque ela não estava conseguindo engolir nem água, porque estava. E ela falou assim: depois disso, ela, assim, eu voltei a me alimentar, eu voltei a tomar água, ela, é assim, até para maravilhoso. dormir, o contato doía, ela sofreu muito com o. E ela, assim, aí ela falou assim: uma canetinha de laser, A assim, canetinha. maravilhosa. Na potência correta, na intensidade correta, dá o alívio maravilhoso. Então, vamos só fazer essa diferença. Quando o paciente, por exemplo, tem um câncer na região de boca e está machucado, aí eu não posso aplicar, porque senão eu vou estimular aquela célula sanguínea ali. Agora, vamos supor, é um câncer em outra região, mas em consequência da radioterapia, da quimioterapia principalmente, eu faço machucados na boca. É comum. Síndrome pé e mão, ou seja, as mãos ficam machucadas e a boca fica machucada. Isso chama mucosite. Não sei se alguém aí já ouviu falar. É como se fosse, gente, várias aftas na boca. Então, você imagina a dor para comer, aí você já fica sem apetite por causa da medicação e ainda tá tudo machucado, aí perde peso, né? A dor para deitar, como o Gabriel disse. Então, além de cicatrizar esses machucados, essas aftas que dão na boca, né, a mucosite, eu diminuo a dor. Então, o paciente consegue comer com qualidade, né? Então, em alguns hospitais, tipo o Ascôncera aqui de Juiz de Fora, eu já tenho laser terapia sendo aplicada nos pacientes lá do SUS. Olha que legal, que benefício bacana, né? E aí, quem não consegue fazer isso via SUS, a gente tem a instituição privada, né, como a ProLaser. Mas a gente indica isso e eu faço votos de que o SUS tenha esse laser para todos, para que todo mundo tenha acesso, Gabriel, porque é uma terapia que a gente tem comprovação científica, tem estudo que comprove e é um investimento inicial e treinar a equipe para usar, né? Então, é muito benefício Natália, associado. você vai me prometer duas coisas. Diga. A gente marcar uma próxima live, Vamos, com muito prazer. ó, ao vivo aqui, todo mundo aqui vai ficar gravado isso, tá? Uma próxima live e vamos fazer, focar mais nesse assunto, Vamos. tá? Tirando A gente, dúvidas de laser. Uhum. isso, porque assim, e assim que tiver o curso, a previsão, tudo certinho, já me avisa que eu quero colocar aqui e já Você pode me vai amar. inscrever, hein? Perfeito, Gabriel. Eu tenho Você vai certeza que a adorar. Bárbara também já tá doida para entrar também, ó. Ah, vão ser os meus pupilos. Vai ser um prazer estar com vocês. Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter compartilhado um pouco da minha experiência com todos vocês, a atenção de todos, as dúvidas que vieram, né? E é isso, nos colocamos à disposição para mais dúvidas, tá? Para novas lives e para ajudar quem esteja precisando. Conte conosco, enfermagem é isso, tá? É cuidado, é visão integral do outro, é apoio. E é ciência, né, Gabriel? Natália, a Pro Laser fica onde em Juiz de Fora? A gente faz atendimento domiciliar e a gente faz na clínica Pro Esporte, ali na Ladeira Alexandre Leonel, no bairro São Mateus, tá? No Estrela Sul. É, quase Estrela Sul ali, bairro São Mateus. Então, clínica Pro Esporte. Entra lá no perfil que tem mais detalhes. Vou deixar tudo aqui e vou salvar essa live. Equipe Pro Laser, olha,
Um beijo para vocês. Obrigado pelo carinho aí, tá? Assim, Ó, nossa logo. o Laser deu um show hoje aqui. Natália, você já é um show, né? Ah, você, Tive Gabriel, a obrigada pelo honra carinho. de poder, de você me ajudar muito e muito, né? Você é uma excelente professora, uma excelente coordenadora, professora, né, Bárbara? E, assim, um ser iluminado. Muito obrigado, E tá? parabéns pelo trabalho que você tem feito, tá? Por divulgar a enfermagem, todas as nossas ações, né? E possibilidades de ação no seu perfil. E é isso, nosso trabalho é sem fim. Outros caminhos para enfermagem, né? Isso, outras visões, empreendedorismo, né? Uhum. Existem outros caminhos enormes pra gente. E muito obrigada pelo carinho. Dá um beijo na equipe ProLaser. Pode deixar. Por enquanto, à Um distância, abraço, tá? meninas. Por Sim, vamos enquanto, à manter o distância. distanciamento. Mas eu quero um dia poder conhecer vocês Vamos pessoalmente. no curso, todos nós juntos. Ó, entrou a Débora também. Débora, um beijo para você que também fez faculdade com a gente. Ana Maria também está Ana online. Maria é ótima. Beijo, Ana Maria. A Está como Cris, coordenadora beijo, agora. coordenadora, olha. Maravilhosa, muito Não, competente. aquela faculdade só tem coordenadores tops, né? Só A Ana pessoas Maria é maravilhosas. sensacional. Um beijo, parabéns pela equipe, tá? Que Parabéns assim, você que mais por toda equipes essa assim, dedicação com a enfermagem. tá? E parabéns, Natália. Um beijo, Um gente. beijo, fiquem bem. Até a Deixa próxima salva live. pra gente, hein, Gabriel? Fique com Deus. Beijo, Beijo, tchau. tchau.